Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos prosseguir nossos estudos sobre função exponencial e nós vamos estudar hoje as inequações exponenciais. Então vejamos aí, ó. Com base no crescimento e decrescimento da função exponencial f de x igual a elevado a x, com a pertencente ao conjunto dos números reais positivos e a diferente de 1, podemos comparar quaisquer dois de seus expoentes. Vejamos os casos. Então, observem aí o primeiro caso, o caso em que o A é maior do que 1, ou seja, a base dessa potência aqui, que está definida na nossa função, é um número maior do que 1. O que nós vimos nas aulas anteriores? Que nesse tipo de função, quando a base é maior do que 1, a função ela é classificada como uma função o quê? Crescente. E o que isso significa? Significa que, à medida que nós vamos aumentando o valor de x, consequentemente, nós vamos aumentando o valor de y. Nós podemos observar isso pelo comportamento gráfico. Então, vamos analisar esses pontos aqui, ó, esses pontos que foram indicados no gráfico. Esse a elevado ao x1 é o que em relação ao a elevado a x2? É menor, não é isso? Pelo gráfico, a elevado a x1 é um valor menor do que a elevado a x2, que são as imagens aí associadas a esses x que foram definidos no gráfico. E, analisando isso e o gráfico, o que x1 é em relação de x2? x1 é menor do que o x2, certo? Então, quando nós formos resolver uma inequação exponencial desse tipo aqui, depois que nós tivermos igualado as bases, já analisamos aqui se essa base é um número maior que 1, no caso é o caso que a gente está considerando, então basta nós fazermos o quê? Analisarmos os expoentes, mantendo aqui, ó, o sentido da desigualdade na inequação. Então, nesse caso aqui, ó, o sentido da desigualdade se conserva. Se x1 é menor do que x2, significa que o f de x1 é menor do que o f de x2. Ou, se x2 é maior do que o x1, significa que o f de x2 é maior do que o f de x1, certo? Vamos fazer o segundo caso aí da função exponencial, que é o caso em que nós vamos considerar que o a, que é essa base aqui da potência, é um número compreendido entre 0 e 1. Nesse caso, nós vimos anteriormente que o gráfico dessa função é o quê? Decrescente. E o que isso significa, uma função ser decrescente? À medida que eu aumento o valor de x, nós vamos diminuir o valor do f desse x, da imagem associada a esse x, certo? Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos analisar esses dois valores aqui, ó. O que o a elevado a x1 é em relação ao a elevado a x2? É maior, não é isso, ó? A elevado a x1, que é associado a esse ponto, é maior do que o a elevado a x2, que está associado a esse ponto. E o que o x1 é em relação ao x2? O x1 é menor do que o x2, não é isso, gente? Então, para resolver esse tipo de inequação exponencial, que é quando a base da função é um número compreendido entre 0 e 1, o que nós vamos fazer? Depois que nós igualarmos as bases, nós vamos analisar os expoentes invertendo o sentido da desigualdade. Então, ó, se fosse o contrário, ó, a elevado a x2 é menor do que a elevado a x1. Então, x2 é maior do que o x1, não é isso? Então, usando essas duas relações aí que nós acabamos de ver, e lembrando ainda que quando nós tivermos, ó, a elevado a x1 igual a elevado a x2 implica que x1 é igual a x2, que é o procedimento de resolução de equações exponenciais, nós vamos poder resolver as inequações exponenciais. Então, vamos ver alguns exemplos. Olha lá. Ó. Exemplo 1. Resolva em R a inequação 5 elevado a x² mais 2x é maior do que 125. Então, primeira coisa, como que nós vamos resolver isso? Nós temos que igualar a base, pelo que nós acabamos de ver ali. Então, para igualar a base, aqui já está o 5, que é um número primo, né? Igualar as bases aqui, eu vou fatorar o 125. 125 é 5 ao cubo. E agora, a gente vai analisar essas duas bases. Qual é a base? 5. 5 é um número o quê? Maior do que 1. Logo, nós vamos analisar os expoentes conservando o sentido da desigualdade, não é isso? Então, nesse caso aqui vai ficar o quê? Ó? X² mais 2x
é o quê? Maior do que 3. Eu mantenho aqui, ó, o sentido da desigualdade, ok? E agora basta nós resolvermos essa inequação aqui, no caso que é uma inequação do segundo grau. Vou jogar o 3 para o primeiro membro, vai vir menos 3. E aí, para resolver essa inequação do segundo grau, o que a gente faz? Igual a zero para achar as raízes, não é isso? No caso aí, as raízes são menos 3 ou 1. Pode fazer por soma e produto, pode fazer pela fórmula de Bhaskara. Aí, nesse caso, agora eu vou fazer o estudo dos sinais para eu destacar o intervalo pedido aqui, que é a parte em que nós temos o valor maior do que zero. Então, nesse caso, o gráfico é uma parábola com a concavidade para cima. O intervalo é aberto no menos 3 e no 1, porque não tem o sinal aqui, ó, na desigualdade de maior do que ou igual. Então, a bolinha fica aberta. E aí, fazendo o estudo dos sinais, ó. Antes do menos 3, a função é positiva. Entre o menos 3 e 1 é negativa. Depois do 1, positiva. O que está pedindo aqui nesta inequação? Está pedindo que essa inequação assuma valores o quê? Maiores do que zero. Que aí nós vamos ter os dois intervalos, olha lá, ó. Isso vai satisfazer para todos os valores de x menores do que menos 3 ou maiores do que 1. Então, a solução, x pertence ao conjunto dos números reais, está o quê? X menor do que menos 3 ou x maior do que 1. Vamos fazer mais um exemplo. Resolva em R a inequação 1 sobre 2 elevado a x² é menor do que ou igual a 1 sobre 16 elevado a 2x menos 3. Então, mesmo procedimento adotado anteriormente. Primeiro, nós vamos igualar as bases dos dois lados aí da inequação. Então, nesse caso, ó, aqui já tá, né, já tá fatorado, 1 sobre 2. Nesse caso aqui, ó, 1 sobre 16 é o mesmo que 1 sobre 2 à quarta, não é isso? Então, potência de uma potência, eu vou ter que multiplicar os expoentes. Então, vai ficar, ó, nesse caso, agora que eu já coloquei aqui, já igualei as bases, eu vou analisar essas bases. Qual a base aí? 1 sobre 2. 1 sobre 2 é um número que? Compreendido entre 0 e 1. Logo, o que eu vou fazer com o sentido dessa desigualdade quando eu for analisar os expoentes? Eu vou inverter. Então, vai ficar como? X² é maior do que ou igual, eu inverti o sentido da desigualdade, a esse expoente aqui. Aqui eu faço a multiplicação. 4 vezes 2x, 8x, 4 vezes menos 3, menos 12. Logo, vou jogar tudo para o primeiro membro, né, com as operações inversas, menos 8x mais 12, maior do que ou igual a 0. Vou fazer o mesmo procedimento adotado no exemplo anterior, resolver a inequação do segundo grau. Vou igualar a 0 para achar as raízes, nesse caso as raízes são 2 ou 6, dois números que a soma é 8 e que o produto é 12, 2 e 6. Isso é uma parábola também com a concavidade para cima, só que agora o intervalo é o quê? Fechado. Por quê? Porque aqui está aparecendo maior do que ou igual, tem esse tracinho aqui. Faço o estudo dos sinais, antes do 2 positivo, entre o 2 e o 6 negativo, depois do 2 positivo. E aí, nesse caso, novamente, eu quero o quê? Pegar na função o intervalo em que a função assume valores positivos, ou seja, nesse caso, é menor do que 2 ou maior do que 6. Como é maior do que ou igual, o 2 e o 6 também estão incluídos aí na solução. Então, solução, x pertence aos reais, tá o quê? X menor do que ou igual a 2 ou x maior do que ou igual a 6, certo? Vamos fazer outro exemplo. Então, ó, determine o conjunto solução da inequação 2 elevado a 2x mais 2 menos 0,75 vezes 2 elevado a x mais 2 é menor do que 1. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho uma inequação com 3 termos, né? Então, aqui não vai dar para eu igualar as bases, porque não vai ter como eu igualar aqui, porque não vai ter só 2 termos. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que usar aqui, ó, o processo inverso aí da potenciação. Eu vou ter que voltar com essa potenciação aqui, certo? Então, nesse caso, olha lá, ó, aplicando essas propriedades da potenciação, eu vou ter o seguinte, ó, 2 elevado a 2x mais 2 é o mesmo que 2 elevado a 2x vezes 2 ao quadrado, não é isso? Ó? Se eu fosse voltar para cá, ó, repete a base, soma os expoentes. Então, nesse caso, 2 elevado a x mais 2 é o quê? 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, certo? Menor do que ou igual a 1. Então, esse tipo de inequação, nós temos que fazer o quê?
usar um artifício, né? Antes de usar o artifício, eu vou resolver essas potências aqui e já multiplicar. Então, vai ficar, ó, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 2x é 4 vezes 2 elevado a 2x. 2 ao quadrado vezes 0,75 vai dar 3. Aí aqui está o sinal de menos. Menos 3 vezes 2 elevado a x. Esse 1 joga para cá subtraindo, menor do que 0. E agora eu uso o artifício que eu falei para vocês, ó, 2 elevado a x igual a y, né? Porque aí, quando a gente usa esse artifício para resolver esse tipo de inequação, no caso exponencial, eu vou chegar aqui, ó, numa inequação do segundo grau. Então, eu vou conseguir resolver isso aqui bem facilmente, né? Então, vou igualar a zero para achar as raízes. As raízes dessa equação aí do segundo grau são 1 e menos 1 sobre 4. Vou fazer o estudo dos sinais, né, já que é uma inequação. Nesse caso aqui é uma parábola com a concavidade para cima. O intervalo é aberto também, porque não está o sinal de igual aqui. No menos 1 sobre 4 e no 1. Fiz o mesmo estudo dos sinais anteriormente, com concavidade para cima. E agora eu vou pegar o intervalo que foi pedido. Nesse caso, foi pedido que a função assuma valores o quê? Menores do que 0. Então, é essa parte aqui no gráfico, é este intervalo, do menos 1 sobre 4 até o 1. Então, nós podemos concluir que o y, observe aqui, ó, que é o y, é um número compreendido entre menos 1 sobre 4 e 1. Só que nós não acabamos ainda a resolução da nossa inequação. Por quê? Nós temos que voltar aqui, ó, e utilizar o artifício aqui. Voltar para o artifício, porque a nossa solução é o x e não o y. Então, vamos lá. O que nós temos aí, ó? Como 2 elevado a x é igual a y, que foi o que a gente adotou ali, vamos substituir o y aqui, ó, nessa solução para essa inequação. Então, nós vamos ter que menos 1 sobre 4 é menor que 2 elevado a x, que é o y, que é menor do que 1. Pronto, agora nós vamos ter que resolver aqui, ó, essa inequação simultânea. Então, eu vou montar aqui o sisteminha. Eu quero que o 2 elevado a x seja ao mesmo tempo menor do que 1 e ao mesmo tempo maior do que menos 1 sobre 4. Então, aí nós temos duas inequações para resolver. Nós vamos ter que resolver cada uma delas separadamente e depois fazer a interseção entre essas duas soluções aqui. Então, vamos resolver a primeira parte, ó. 2 elevado a x é menor do que 1. Agora sim, nós temos uma inequação com dois termos, não é isso? Nós vamos igualar as bases. Então, 2 elevado a x é menor que 1 é 2 elevado a 0, não é isso? Então, analisa as bases. A base aqui é 2, é um número maior do que 1. É só a gente analisar os expoentes mantendo o sentido da desigualdade. Então, x menor do que 0. Essa é a solução da primeira inequação. Agora, vamos resolver a segunda. 2 elevado a x é maior do que menos 1 sobre 4. Então, nós podemos observar que 2 elevado a x sempre é maior do que 0, pelo que a gente viu anteriormente, lembra? Existe uma assíntota horizontal ali no eixo x para o gráfico dessa função. Então, ó, por exemplo, vamos substituir valores, ó. Colocando x igual a menos 3. 2 elevado a menos 3 dá quanto? 1 sobre 8. 2 elevado a menos 5, 1 sobre 32. 2 elevado a quarta é 16. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, no x, eu sempre vou obter um número o quê? Maior do que menos 1 sobre 4. Logo, esta inequação aqui, ó, ela é válida para qualquer valor de x, ou seja, para todos os números reais. Então, agora a gente tem que fazer a solução dessas duas, que é dada pela interseção. Então, a primeira parte, todos os valores de x menores do que 0. A segunda parte, qualquer número real satisfaz essa inequação aí. E qual é a solução dessas duas? Qual a interseção entre essas duas inequações? Todos os valores de x menores do que 0. Então, solução. X pertence a R, tá o quê? X menor do que 0. Vamos fazer mais um exemplo. Olha lá, ó. Determine o domínio da função f de x igual raiz quadrada de 3 elevado a 5x menos 20 menos 1. Então, atenção, ó. Para nós determinarmos o domínio de uma função, nós temos que ver o quê? Se existe alguma restrição nessa função, né? Então, ou quando tem o gráfico, a gente analisa lá o gráfico. Nesse caso aí, ó, existe alguma restrição nessa função? Sim.
que é o quê? Dentro da raiz não pode ter o quê? Um número negativo. Por quê? Nós já sabemos que no conjunto dos números reais, esta função aí só é possível se o radicando for o quê? Um número positivo ou nulo, não é isso? Nós já sabemos que em R, raiz de índice par de número negativo não existe, não é isso? Isso pertence ao conjunto dos números complexos que nós vamos estudar mais à frente. Então, para que isso aqui seja válido, basta nós fazermos o radicando um número maior do que ou igual a zero. Por que maior do que ou igual a zero? Porque raiz quadrada de zero existe, é zero, não é isso? Então, pode ser um número positivo ou nulo. Então, para a gente resolver isso aqui, né, basta nós jogarmos um para o outro lado, aí eu vou ficar aqui com uma inequação exponencial com dois termos, aí eu vou igualar as bases. No caso aqui, ó, o 1 é o quê? 3 elevado a zero, já que eu tenho que usar a base 3. No exemplo anterior, nós usamos o quê? 2 elevado a zero, porque era a base 2. Então, vai de acordo com a base aí, quando você quiser usar o número 1 para ser como base de alguma potência. Então, nesse caso aqui, ó, igualamos as bases, a base é 3, não é isso? Que é um número maior do que 1. Então, nós vamos fazer o quê? Conservar o sentido da desigualdade ali, analisando os expoentes. Então, vai ficar 5x menos 20 é maior do que ou igual a zero. Mantive aqui o sentido da desigualdade. Então, nesse caso, é uma inequação do primeiro grau. É só jogar letra para um lado e número para o outro. E aí, nós vamos ter que o resultado dessa inequação é todos os valores de x maiores do que ou iguais a 4. Então, qual é o domínio da nossa função? X pertence aos reais, tá o quê? X maior do que ou igual a 4. E vamos fazer um último exemplo, que é um problema de aplicação envolvendo inequações exponenciais. Então, olha lá. Ó. A relação P de t igual 64.000 vezes 1 menos 2 elevado a menos 0,1t descreve o crescimento de uma população P de t de micro-organismos t dias após o instante t igual a zero. Determine quantos dias são necessários para que o número de micro-organismos seja superior a 63.000. Então, vamos lá, nós já fizemos um problema parecido com esse, envolvendo a função exponencial. E agora, como ele está falando aqui no problema, ó, que o número de micro-organismos seja superior a 63.000, nós vamos ter que usar o quê? Uma inequação. Então, nesse caso, nós vamos fazer o quê? P de t, que é a população de micro-organismo, tem que ser maior do que 63.000. Então, nós vamos usar aqui essa função e utilizar esse dado aqui do problema. Então, ó, quem é P de t? Tá aqui, ó, tá descrito aqui. 64.000 vezes 1 menos 2 elevado a menos 0,1t é maior do que 63.000. Então, nós vamos fazer o procedimento como se a gente estivesse resolvendo uma equação. E depois a gente faz aquela estrutura da inequação, que é igualar as bases. Então, primeiro, esse 64.000 que está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo, não é isso? Aí, eu vou repetir isso aqui, ó, 1 menos 2 elevado a menos 0,1 t. Aí, nesse caso aqui, ó, esse 1 que está positivo vai passar para cá subtraindo. Posso simplificar esses zeros aqui, não é isso? Então, nós vamos ter, ó, que menos 2 elevado a menos 0,1t é maior do que 63 sobre 64 menos 1. Agora, eu vou tirar o mínimo só desse lado aqui da desigualdade. Então, vai ficar, ó, tirando o mínimo, 63 menos 64, que é 64 dividido por 1, 64 vezes 1, 64, com sinal negativo. Agora, eu vou subtrair isso ali, ó, e vou ter que menos 2 elevado a menos 0,1t é maior do que menos 1 sobre 64, não é isso? Esse menos é como só se esse número fosse negativo, então eu vou fazer essa potência aqui do 1 sobre 64. 1 sobre 64 é o mesmo que 2 elevado a menos 6. Mantive esse sinal de menos aqui na frente da potência, tá? Ele tá fora, é 2 elevado a menos 6 vezes menos 1. Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho esse sinal negativo aqui e aqui, eu vou multiplicar por menos 1 esta inequação, certo? Quando a gente multiplica uma inequação por menos 1, atenção com isso. Nós temos que fazer o quê? Inverter o sentido da desigualdade. Observe aqui que eu não estou analisando base ainda. Tá? Aqui eu inverti o sentido da desigualdade porque eu multipliquei a inequação por menos 1, que seria o mesmo que eu fizesse isso aqui, ó, jogado esse menos 2 elevado a menos 0,1t para o lado de cá e jogado esse menos 2 elevado a menos 6 para o lado de cá. E aí eu teria essa leitura, né? 2 elevado a menos 6 é maior do que
2 elevado a menos 0,1t. Por isso que eu tenho que multiplicar por menos 1, certo? E aí, agora nós vamos sim analisar. Agora eu vou resolver a inequação. Vou analisar as bases. A base aqui é igual a 2. 2 é um número que maior do que 1. Logo, eu vou analisar os expoentes mantendo o sentido da desigualdade, que é o sinal aqui de menor. Aí, novamente, eu tenho uma inequação aqui. O que eu vou fazer? Tem um menos aqui na incógnita, eu vou multiplicar por menos 1 de novo. Então, multiplicando aqui por menos 1, eu vou ter o quê? Que 0,1t é maior do que 6. O mesmo esquema, era como se eu tivesse pegado esse menos 6 e jogado para cá, e esse menos 0,1t jogado para cá. Aí, eu teria a leitura 6 é o quê? Menor que 0,1t, ou 0,1t é maior do que 6. Por isso que tem que inverter, presta bastante atenção nisso, hein? Agora, o 0,1 vai descer dividindo, 6 dividido por 0,1, 60. Então, ó, para que o número de micro-organismos seja superior a 63.000, são necessários o quê? Mais de 60 dias, certo? Então, no 61º dia, nós já teremos aí uma população de micro-organismos superior a 63.000. Então, é isso, gente. Façam as atividades propostas agora e até a próxima aula.